Fala pessoal, começando mais um Deu na Telha Podcast, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio aqui no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, eu sou Marquinho E2R e hoje estou aqui com a co-host. Se apresente, minha querida. Olá pessoal, mais uma vez no Deu na Telha Podcast, juntamente aqui com os meus queridos, para tentar ajudar aí vocês. É isso aí, já é o segundo terceiro, né, é verdade, né? Vai ser o terceiro episódio dela aqui, então, muito obrigado. Eu queria que você apresentasse, né, a nossa convidada hoje aqui. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a minha amiga Adriele. Olá! Olá! Eu costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando estejam nos vendo, que seja bom. Amém! Legal. E eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores e a gente já segue com o nosso papo. Eu queria falar do DNT Studios. Você que está querendo fazer seus podcasts, suas lives, suas gravações de cursos, entre em contato com o DNT Studios e aqui na descrição tem um site onde você vai entrar lá, vai saber como funciona, vai entrar em contato com o nosso atendimento, é www.dntstudios.com.br. E agora eu queria deixar aqui um momento para minha amiga também fazer um merchan aqui também. Aproveita! Aproveitando o momento, a nossa loja Yarin. Gente, para quem não sabe, eu sou a dona da loja Yarin. A gente tem essa loja aí, mais ou menos, vamos completar aí um ano, acredito eu, daqui 3 meses, onde a gente confecciona roupas para mulheres, voltada assim para trazer mais uma moda evangélica, mais uma moda modesta. Legal. Ó, tá aqui na descrição também, Instagram, WhatsApp, que vai ficar passando aqui também na TV. Então, entra lá, faça o seu pedido e fique na moda com Jesus. Amém. É isso aí. Adriele, fala um pouco sobre você, quem é você, o que você faz atualmente, e aí a gente vai conversando aí. Vamos lá. Bom, eu acho que hoje eu me encontro na melhor fase para responder essa pergunta. Quem sou eu? Eu sou a filha do Deus Altíssimo. E quando eu entendi, quando eu tomei consciência dessa filiação, então eu consegui entender que eu poderia ser uma esposa. Então hoje eu sou esposa, fazem 7 anos e meio. Elias, o amor da minha vida. Aleluia! Um homem de Deus, íntegro. E há 7 anos e meio, então, eu sou casada, tenho 29 anos, sou uma jovem idosa. Embora já tenha uma certa idade avançando, às vezes eu não acredito, falo, nossa, meu Deus, tipo, eu dirijo, tipo, nossa, eu sou casada, né? Mas o tempo vai passando e a gente tem que ir se adaptando e entendendo as estações. Eu sou uma filha que serve, né, que entende a importância do relacionamento com o Senhor, e é lá que está a minha base, porque se eu não tivesse a presença dele, né, a Má me conhece há bastante tempo e ela sabe os altos e baixos que todos temos, né, na vida, e se não fosse por essa presença, eu não sairia desses baixos, de forma alguma. Então, por isso que hoje eu digo que, com muita propriedade, que hoje eu sei quem sou, né? Amém. E é muito importante que todos se reconheçam neste lugar. Amém. Legal. Aproveitando a deixa que você falou de altos e baixos, teve algum baixo, assim, um momento baixo que marcou a sua vida? E qual foi a sua experiência diante dessa situação que você tirou e que serviu de exemplo para você carregar pro resto da sua vida? Eu acho que, mesmo antes, pegar aqui um pouquinho, eu sempre fui uma criança, um adolescente, um pouco diferente, sabe? E então eu era aquela mãe da turma, a responsável, aquela que quando a gente ia pro rolê, os pais ligavam pra mim pra ver se o pessoal tava legal, sabe? Então eu sempre fui essa. Embora eu estivesse lá também, né? Mas eu era essa, que eles sabiam que eu estaria sã. Sua mãe sabia que você era a mãe do rolê? Minha mãe sabia. E, enfim, então, antes disso, quando... acho que o maior trauma, vamos dizer assim, esse baixo, que foi, acho que quando começou todos os baixos, que foi o primeiro precipício que vai puxando os outros, sem dúvida foi a separação dos meus pais. Eu tinha 8 anos, e então acho que esse foi o primeiro baixo, e sem dúvida
eu agradeço hoje a Deus, não pela separação dos meus pais, né, claro. Depois o Senhor foi restaurar nossa família. Hoje eu tenho um outro pai, né, um padrasto maravilhoso. Amém. Glorifico ao Senhor pela vida do Rogério. Amém. Eu até me emociono de falar. Mas hoje eu glorifico ao Senhor não só por esse baixo, mas por todos os outros, porque fez eu me tornar quem sou, né? E então, voltando nessa questão, né, que a Má perguntou qual foi, então acho que o primeiro foi essa questão da separação dos meus pais. E eu fui evoluindo com uma certa dificuldade de confiar em pessoas, em mergulhar em relacionamentos, sabe? Sempre ter um pé atrás. E então lá eu não tinha um relacionamento com Deus como eu tenho hoje, como eu tenho há 10 anos, que foi quando eu realmente conheci o Senhor e me converti, né? Mas lá, quando criança, como eu disse, eu já era meio diferente. Eu nasci e cresci, fui criada na igreja católica, né? Então eu sempre fui cristã, na verdade, só que com um pouquinho da doutrina, um pouquinho diferente, né? E tal. Sim. E nós éramos muito ativos na igreja católica. E então lá, ainda ontem eu perguntei para minha mãe, você lembra de me ver brincando de rezar a missa? E ela disse que ela não se recorda, assim, mas ela sabe. Mas você se recorda? Sim, né? Plenamente. É uma das brincadeiras que eu mais me lembro. Eu lembro de eu consagrando a hóstia com o recheio da bolacha recheado. Como ela era redondinha, né? Então eu tirava, consagrava. E aí eu pegava o folheto e acompanhava o folheto da missa. Eu já aprendi a tocar teclado muito nova, até para tocar na igreja. E então eu tocava, eu celebrava a missa. Só que mulher não pode ser padre, né? É verdade. E na igreja que nós íamos, não tínhamos referência de freira, né? Não tinha. Mas eu sabia que freira era tipo um padre mulher, sabe? Não tinha entendimento. E então, eu, por algum tempo, decidi. Falei, nossa, quando eu cresci, talvez eu possa ser freira, né? Porque eu vou poder fazer isso daqui sendo mulher. Então, lá, Mas isso já, então, queimava no seu coração. Sim, você queria viver aquilo. Eu tinha já essa sede pelo Senhor, sabe? Eu não entendia, mas era isso. Quantos anos você tinha? Nessa parte, eu acho que eu tinha 7, 8 anos. Meu Deus, muito nova. Eu não lembro nada dessa idade minha, gente. E aí, com 8 anos, foi quando os meus pais se separaram. E com 10 anos, mais ou menos, eu tive a minha primeira experiência na igreja evangélica. Foi na Congregação Cristã do Brasil. O meu avô, né, é cristão da congregação. E ele sempre convidava a minha mãe e tal. E nessa época, ela aceitou. Nós íamos toda semana. Devido às doutrinas e tal, a minha mãe teve algumas coisas que ela não concordava, então nós não demos andamento. Mas lá eu tive uma experiência diferente do que eu vivia nas missas, que era uma coisa assim, não só aquela liturgia do folheto, mas aquela coisa mais espontânea, de você pensar algo em casa, chegar lá na igreja e tipo... Quem tá direcionando o culto, falar e falar, nossa, mas onde essa pessoa tava? Eu tenho uma escuta, né? Que legal! Então, eu tinha, 10 anos, quase 11, e eu me lembro que um dia, dentro daquela igreja, eu pensei, quando eu crescer, eu vou procurar uma igreja tipo essa. Então, eu meio que acho que eu me converti ali, sabe? Amém. 10 anos. 10, já tinha 11 anos. A sementinha já tava plantada ali já. Glória a Deus. Então foi assim. E aí essas dores, né, devido ao trauma e tal, me trazia muita tristeza, confusões, porque na verdade a separação, ela traz meio que um espírito de rejeição sobre os filhos. É como se antes de eu nascer, os meus pais eram felizes. É no inconsciente. Aí de repente eu nasci e meus pais se separaram, eu sou o culpado. Então, é uma seta, sabe, sobre a vida dos filhos, é um grande trauma. E eu fui carregando isso acredito que com 15... Na verdade, desculpa interromper, mas com quantos anos foi a separação? 7? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Na verdade, você era imatura, né? Pra entender o que estava acontecendo. Sim. E eu já passei por isso. Na verdade, meus pais se separaram, eu já tinha 18 anos. Mas teve situações na minha vida que eu passei, eu não tinha maturidade e eu me culpava por não ter maturidade diante daquela situação. São gatilhos que realmente uma peça liga na outra. Na verdade, é uma armadilha espiritual, né? Sim, sim. Infelizmente, atacando as famílias, né?
fazer o quê, né? Vamos orar. Para que isso aconteça em menos famílias possíveis, em nome de Jesus. E aí, eu com 15, 16 anos, desenvolvi uma certa depressão, só que eu era uma depressiva meio orgulhosa, sabe? Tipo, fecha a porta do meu quarto, dentro de casa eu era uma péssima pessoa. Meu Deus. Uma péssima pessoa de se conviver. E eu era rabugenta, sabe? Meu Deus. Uma pessoa... o meu padrasto vive falando assim, a Adriele, ela bufava pra todo lado. Só que na rua era a menina meiga. Exato. Na rua eu era, tipo, aquela pra toda hora. Meu Deus. A amigona. Gente, que situação. Como a falta de identidade traz essa confusão, né? Sim. O lugar que é o mais seguro, onde eu deveria dar o meu melhor, oferecer o meu melhor, servir minha família, era totalmente o contrário. Tipo, aqui eu mostro o meu pior lado e lá fora eu visto uma máscara, né? Infelizmente isso acontece muito. Verdade. Então fica aí o recado, sirvam sua família, Amém. né? O primeiro ministério, É né? o primeiro ministério. Então era assim. E só que como eu disse, eu era uma depressiva orgulhosa porque eu não aceitava ajuda. Aquele papo de psicólogo não é pra mim, psiquiatra, imagina, sabe aquelas conversas? Gente, por favor, se você tem condições, faça terapia. É maravilhoso. Hashtag terapia. Então, eu lembro uma vez que minha mãe conseguiu uma psicóloga com estagiários numa faculdade e tal, e eu tinha tanta vergonha, eu não comia na frente das pessoas, a gente saía pros rolê com os amigos, a gente era eu e uma outra amiga minha, muito tímida, e normalmente ela arrumava uma coisa bem grande pra colocar entre nós, pra um não ver o outro comendo, sabe? Era ao extremo. Não falava ao telefone, na verdade eu tenho problema com o telefone até hoje. Se vocês me ligarem e eu demorar pra atender, calma que eu estou renovando a minha mente. Tá tudo bem. Eu vou atender, eu vou superar. Então, eu não falava no telefone e eu lembro que minha mãe conseguiu essa psicóloga, mas eu liguei lá pra desmarcar. Tipo, Quantos anos você tinha? eu acho que aí eu devia ter uns 13, 14. Ousada. Demais. E Demais. afrontosa. Mas tudo no lugar errado, gente. Que isso, tudo invertido, né? Então, foram coisas que, assim, foram os abismos que marcaram a minha vida. Depois teve muitas outras coisas, né? Depois de conhecer o Senhor, aí eu fui, logo que eu me converti, né, ao evangelho real, de, tipo, ter um relacionamento com o Senhor todos os dias, de buscá-lo, de conhecê-lo. Logo eu conheci o meu marido. E aí nós começamos uma outra jornada de querer se aprimorar para servir outras pessoas, para levar essas boas novas. Amém. E aí nós namoramos 2 anos e 4 meses. Quando nós nos casamos, a gente pensou, uau, é agora, né? Tudo que a gente sempre pensou que nós íamos fazer, vamos voar. Só que não. Vem a parte chefão. E aí, todos esses traumas, tudo aquilo que eu achei que eu já tinha superado, sabe? Naquela vida com o Senhor, eu fui percebendo que não. Que, na verdade, só estava ali guardadinho. E aí, nós começamos a ter problema como casal na vida íntima, porque nós escolhemos, né? Porque se nós escolhemos servir ao Senhor, a própria palavra diz, seja seu sim, sim, seu não, não. E nós dissemos sim ao Senhor. Então, não é porque, isso aqui eu concordo, isso aqui não. Ou você se submete a tudo, seja íntegro, né? Seja íntegro em tudo. Então, se a Bíblia está dizendo, se a palavra do Senhor está dizendo, um dia eu disse sim para ela, então eu vou me submeter a tudo. Então, o meu marido, ele tem alguns anos a mais que eu. Ele já tinha tido outras experiências, eu não. Na vida íntima, assim, eu nunca tinha tido relacionamento, né? No caso, relacionamento sexual. Mas meu marido já tinha tido outras experiências e tal. Mas durante 2 anos e 4 meses, desde que ele se converteu, ele também decidiu diante do Senhor se guardar. E nós seguimos assim até nos casarmos. Só que nós não esperávamos, tipo aquele negócio. A gente até pensa em fazer algo meio digital assim, sabe? Casei certo, mas deu tudo errado. Meu Deus. Aguardem, quem sabe. Expectativa, realidade, tipo isso. Mas hoje, como eu disse, eu glorifico por todas essas dificuldades, porque foram anos de dificuldade, a ponto de eu chegar pra ele e falar assim, me deixa. Meu Deus. Pode me deixar, porque eu nunca vou ser suficiente pra você. Meu Deus.
E ele com a maior paciência do mundo. Glória a Deus. Era, tipo, o próprio Espírito Santo nele, sabe? De, tipo... Ele nem falava nada. Ele só, tipo, chacoalhava a cabeça, assim. E com a maior paciência, consigo até visualizar respeito. Então, nós tivemos esse problema. Aí nós éramos muito íntimos antes de nos casar, porque a oração junto traz essa intimidade. E eu sempre ensino todos aqueles que eu tenho a oportunidade, que passam pela minha vida, de mostrar isso. A oração conjunta, ela traz essa intimidade. Porque uma coisa é você bater papo aqui, o que eu quiser contar para vocês, eu conto. Mas quando a gente está diante da presença de Deus, quando a gente se coloca diante dele e começa, sabe, tirar as nossas vestes, como Naamã, tira toda aquela farda e mostra toda a lepra que você tem. Nossa. Então, quando você ora, você está diante do Senhor, você tem esse posicionamento. Se você está contrito e quebrantado diante dele. Então, a outra pessoa que está ouvindo, ela está ali também na vibe, né, do Espírito, mas querendo ou não, ela está ouvindo. Então, ela vai te respeitar, vai respeitar seus limites, mas ela também vai conhecer a sua lepra. Então, desde muito jovem, assim, eu aprendi que essa oração trazia essa intimidade. E eu e meu marido construímos isso no nosso namoro, no nosso noivado. E aí, chegamos no casamento e, mano... Tudo que a gente tinha construído foi destruído. Que parte a gente errou? Aonde a gente errou? Porque, tipo, aí a gente tinha o sinal de ok, a intimidade física ok. Só que aí a intimidade física tava toda atrapalhada, não rolava, não dava certo. E aí a gente começou a fazer o quê? Perder a intimidade espiritual também. Caraca, tudo aquilo que vocês haviam construído. Porque, assim, tipo, isso aqui machuca tanto, dói tanto, eu não posso mais me despir diante dele, mostrar essa lepra espiritual. Sim. E aí foi vice-versa, sabe? E foi virando um turbilhão. Aí começou a gerar problemas financeiros. Enfim, são coisas que até hoje, com quase 8 anos de casamento, agora que a gente está começando a resgatar coisas. Nossa. Só que a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, esse vencerá. Amém. Então, se o meu marido tivesse sido tolo, né, de ouvir a garota lá de 22 anos na época, de 23, falar pra ele, me deixa, vai viver sua vida, e ele não tivesse tido essa sabedoria, esse equilíbrio, que eu não tenho dúvida que ele buscou no Senhor, porque ele, por si só, gente, não ia aguentar. Meu Deus. Então, se ele não tivesse tido essa sabedoria, teria, sabe, lançado tudo fora. Tudo aquilo que a gente construiu. Então, a perseverança, o tipo, não, eu tô passando por isso, mas vai passar. E é assim tudo na vida, né? E tantos outros problemas que foram acontecendo. Aí, depois deixei meu trabalho para ajudá-lo na empresa dele. E aí o Senhor foi começando a moldar meu caráter em relação à maternidade, à dependência do marido, porque eu confesso que, não, sou cristã, sou boazinha, não tinha nada de boazinha. Porque você vai cutucar lá dentro, aí você encontra um monte de orgulho, você encontra um monte de arrogância, sabe? Autossuficiência. Imagina a hora que eu for casar, Senhor. Tô com medo. O casamento é uma isso aqui loucura. em mim, meu Deus do Porque céu. aí lá na igreja a gente levanta as mãos e fala, Senhor, eu me entrego. Toma A gente tudo vive aqui. pra nós. Solteira, a gente vive pra nós. É isso. A palavra do Senhor diz que os solteiros devem cuidar da casa do Senhor, né? Da obra. Só que aí, quando você está diante da outra pessoa, tudo muda. E aí você começa a encontrar dentro de você um monte de coisas. Então, acho que essas foram as maiores... os abismos mais profundos que eu tive, que me marcaram, que mudaram a minha vida, porque o Senhor foi moldando o meu caráter em tudo isso. E graças a Deus, ainda hoje eu falei com a Má, né? Falei, Má, a minha busca hoje em dia é que as pessoas que me conhecem precisem me conhecer novamente. Amém. Não, sabe, não é o suficiente. Essa Adriele não é mais. Não é mais. Chega, Até mesmo os passou. mais próximos, os meus pastores, os meus amigos, Nossa, a minha marca um mãe. café lá. Legal. De chegar, sabe, e falar assim, cara, quem você se tornou nessa última semana? Porque a Adriele de semana passada não fazia isso. Que bacana. Então, acho que esse é o meu foco Cara, agora. é muito interessante isso que você está falando, porque eu vejo, acho que até no outro podcast que nós gravamos, eu falei que nossa vida é feita de ciclos, né? E a nossa vida é uma repleta evolução. Tipo assim, ontem eu
eu tive um dia, hoje eu tive outro dia, ontem eu aprendi uma coisa, hoje eu vou aprender uma coisa totalmente diferente. Sim. E com certeza isso vai me trazer um crescimento se eu for madura o suficiente pra entender o que eu tô vivendo. Permitir, né? Exatamente. Verdade. E eu queria te perguntar, como que você conheceu o seu esposo? Esse testemunho é forte. Acho que a gente vai precisar de alguns podcasts Não é suficiente, não sabia. Bom, mas eu, quando me converti, como vamos ver aqui. Eu tive lá aquela experiência com o Senhor, né, com os meus 10 anos, e aí foi desse jeito, exatamente, porque quando eu tinha meus 17 anos, que eu tava ganhando uma autonomia, eu falei, bom, eu vou começar a procurar uma igreja. E eu tava tendo uma outra crise de depressão, assim, tava começando a perceber que tinha alguma coisa errada. E nessa época, o meu pai, biológico, ele se converteu. E aí ele começou a frequentar uma igreja, e ele me chamou. E eu falei, opa, eu vou conhecer, porque pode ser que eu tenha uma experiência tipo aquela de quando eu era criança, e eu vou me aproximar mais do meu pai, uno o útil ao agradável. Uhum. E eu comecei aí, foi maravilhoso, ali o Senhor se revelou a mim, verdadeiramente, ali eu decidi me batizar. Foram grandes coisas, mas ali não era o lugar que o Senhor queria me plantar. Então, aconteceram muitas coisas e nunca mais consegui naquela igreja. Depois que eu disse, Senhor, eu quero me batizar, eu entrego minha vida para Ti, nunca mais consegui voltar. E aí eu comecei, depois de um tempo, uns 3 meses, ter esse quadro de depressão novamente. Comecei a procurar uma outra salinha de oração da congregação, próximo do meu bairro. Não tinha carro ainda, não tinha habilitação. E aí eu procurava no meio percurso do ônibus, do trabalho até em casa, se tinha alguma igreja que eu pudesse ir, e nada, assim, não rolava. Aí eu recebi o convite de uma mãe de uma amiga minha de infância, Dri, tô indo lá, tal, vamos? Eu falei, vamos. Meu Deus. E era, tipo, super pertinho de casa, e aí eu fui e nunca mais saí. Eu lembro que eu estive lá, se eu não me engano, foi dia 30 de setembro. De 2012. Nem lembra mais, ó. Meu Deus. 30 de setembro de 2012, porque era dia das secretárias e a gente tava a gente tinha ido no Termas dos Laranjais. Era o Vila Conte ainda. Não era o Vila Conte. E nesse dia eu respirei 47 vezes na parte da manhã, vai começar a ir. Eu tenho uma amiga que fala assim, gente, a Adri é um HD externo. Meu Deus, que legal. E aí eu fui pra igreja naquela denominação, chama Missão da Fé. E lá eu congreguei por muito tempo, lá eu comecei a crescer no Senhor, a conhecer algo que... as responsabilidades do reino, sabe? Enfim, foi maravilhoso, fiquei lá. Só que eu estava numa filial, que é ali na Avenida Potirendaba, quem cuida hoje é o pastor Júlio. E o meu marido, ele era da sede, que fica lá na Coutinho Cavalcante, da Apóstola Glória. Só que não nos conhecíamos. O meu pastor da época, ele me conduziu a cuidar dos jovens. Gente, eu nem sabia o que era um culto de jovens. Tipo, eu tinha acabado de cair de paraquedas na igreja evangélica. Tô aqui boiando. E já logo deu uma missão do 007 pra ela. Exato. E não era uma coisa assim que não tinha jovens. Tinha uma galera lá pra ser cuidada. E eu falei, gente, eu preciso de uma referência. Aí eu comecei pra sede, né? E aí eu pegava o pessoal. Aí nesse tempo eu já tinha tirado carta e tal. Eu tava com... Só um minutinho. Quando a pessoa quer evoluir e ela, tipo, não tem as ferramentas ali, cara, ela vai atrás onde não tem, tipo assim, onde ela não sabe que vai ter. Cara, isso é evolução. Uau. E aí, eu já tinha tirado carta e tal. E eu e meu irmão, a gente apelidou carinhosamente o carro do meu tio de Porva. Meu Deus. E aí eu tava com o Porva emprestado. Era um Gol 89, bege, Gol quadrado. Coisa linda. Coisa linda. Meu irmão também deu um trato depois nele. Coisa de Deus isso aí, meu irmão. O pessoal, principalmente os pais dos jovens, falavam assim, nossa, Adriana, te admiro demais. Porque, cara, era álcool, tinha que esquentar, puxar o afogador, eu recém-habilitada. Tipo da tranco. Mas eu tava lá, firme. E aí eu pegava toda a galera, colocava dentro do Porva e ia pra sede. Bora. E lá eu comecei a desenvolver. Falei, bom, funciona desse jeito. Aí eu levava, tipo, a galera uns 2 final de semana lá na sede. Mas eu nunca tinha notado o Elias, né, meu marido. Uhum.
Aí, logo em seguida, assim, isso foi em outubro, no finalzinho de novembro, já me batizei. Aí, em tipo, janeiro, em fevereiro, era já retiro de carnaval dos jovens. E aí, eu já tava com essa missão de cuidar dos jovens. Levantei um jeito lá de toda a galera conseguir uma grana. E levei todo mundo da filial ali que eu tava na época. Nós fomos pro retiro, na época era feito na Quinta do Cedro. Era um super evento, assim, dos jovens. E uniam todas as igrejas, a sede, as filiais. Que bacana. E era muita gente, era uma galera. E aí eu fui com todos os jovens da minha igreja e lá eu conheci o meu marido. Tipo, de notar ele. Ah, por quê? Você viu ele? Não, não foi nada disso. Ele teve uma situação muito triste na família dele. Ele perdeu... extremamente reservada, né? Vivendo a vida dela. Sabe o que é interessante? Ai, meu Deus. Eu lembro que eu cheguei no sábado à tarde lá na chácara, né? Já pra guardar as coisas e tal. E uma amiga minha... Também era uma jovem da minha igreja, a Bruna Campos. E ela falou assim, Dri, você no próximo retiro vai vir namorando. Eu falei assim, Deus me livre. Eu quero mais do Senhor, quero me lançar no Senhor. Jovens, se vocês querem um namorado, lance no Senhor. E aí, depois que você tiver ele como centro de tudo, ele vai liberando o restante, sabe? Eu tomo posse. Agora, quando você fica, não, preciso de um namorado, ele não dá. Certo. Ele não dá. Não dá certo. Agora, quando você volta seus olhos pro Senhor, aí ele fala, agora pode. Não! Eu não quero! Agora toma, porque eu sei que você não vai me deixar. Acho que é tipo isso, sabe? E aí a Bruna lançou essa palavra. Eu falei, você tá maluca? Nunca na vida. E aí o meu marido já estava lá na chácara também. Não notei. E ele perdeu uma prima nesse meio tempo. Ela teve morte cerebral, já estava hospitalizada, ainda não tinham desligado os aparelhos. E a galera dos jovens fizeram uma vigília depois de toda a programação do retiro. Então foi bem menos pessoas, assim. E só tinha eu e essa minha amiga Bruna de mulher no meio de um monte de homem lá fazendo a vigília. E lá foi um mover muito sobrenatural do Senhor. E foi lá que eu percebi que ele existia. Tipo, nossa, é uma pessoa nova, sabe? Mas ninguém chegou e falou não, dele pra você? Ninguém apresentou nada. Tu olhou, viu ele? Tá, beleza. Aí no dia seguinte, a Bruna não deixava eu dormir dentro da barraca. Era uma pessoa que se mexe demais. Meu Deus. Tipo a Mayra, que eu sei que ela também faz isso. Para de me expor, Dre. E eu falei, gente, impossível. E aí eu acordava mais cedo pra tomar banho, antes do povo fazer fila na banheira. Super senhora ela. Nossa. Não, tipo isso. Ou é senhora, ou é esperta, né? No retiro, Eu prefiro dizer que ela é esperta. no retiro eu sou o que não dormia, que ficava passando uma pasta de dente na cara de todo mundo. Aí Ele literalmente é o menino do fundo. E aí no final, quando tipo, todo mundo tava acordando, eu dormia. E aí todo mundo passava pasta de dente na minha cara. Tipo isso. Eu aprontava, aí eu falava, pô, vou ficar safe. Aprontava comigo. Entendo. E aí eu lembro que um dia eu acordei mais cedo, assim, tomei banho e tal, e fui pro lugar onde faziam uns cultos, né, aquele espaço, porque a gente arrumava as cadeiras, desarrumava pra hora do almoço, pra hora do culto. E eu falei, vou ajudar o pessoal da cozinha, porque eu sempre tenho esse costume. Ainda meu marido falou, Adriele, para. E meu irmão é desse jeito também, então, não sei, acho que é alguma coisa meio da família. Tipo, eu tô num lanche que eu nunca fui na vida, mas eu tô vendo que o povo tá meio atropelado, eu tenho vontade de ir lá ajudar os caras, sabe? Tipo, posso atender uma mesa pra você? Nossa, é muito difícil pra mim. E aí eu acordei e falei, vou lá ajudar as moças da cozinha, né? Passar uma manteiga no pão, colocar as cadeiras no lugar. E a hora que eu cheguei lá, o meu marido já estava lá, o Elias já estava. Camisetinha regata, de óculos de sol, mas nem tinha clareado ainda. Eu falei, gente... O cara tava no coma. Gente, que cara sem noção. Foi bem essa a primeira impressão que eu tive, sabe? Que sem noção. Zé Mané. Perdida aqui. E aí foi isso. Aí... Foi isso, literalmente. Não tem... Esses que a gente julga. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Foi isso. Aí depois foram acontecendo os cultos, aí eu já tinha fitado, né? Tipo, véi. Ai, cara, que merda. Aí o olho já não saía mais dele. Alguém avisa ele, né? Não, até que foi de boa. Mas como que você teve atração por ele, assim, que tipo... então... Vamos falar assim, e aí, vamos orar ou não vamos? Como é que... Isso, tipo, partiu de você, essa questão de orar? Ou dele?
Na verdade, a nossa oração foi contrária. Essa eu quero ver como é que é uma oração contrária. Tipo, não quero ela. Tipo isso. Não, tipo assim, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Quem nunca? Atira a primeira pedra. Enfim, e lá a gente, quando acabou tudo tal, infelizmente, né, a prima dele faleceu, desligaram os aparelhos, ele foi pra Campinas e tal. E na semana seguinte era meu aniversário. E, sei lá, se ele viu na rede social, não sei. Ele pediu o meu telefone, que ele tinha ficado muito amigo dessa Bruna, né, a minha amiga. E ele pediu o meu telefone pra me parabenizar, tipo, mandar um parabéns lá tal. E aí ele me mandou, na época a gente tinha SMS. Eu ia falar agora. Você não pegou essa época? Não peguei. Não tinha nem Android o celular. Cheirava leite ainda. Ai. Eu tô com você, tá? Tamo junto. Fechou. Aí ele me mandou parabéns, tá? E a gente começou a conversar. Sabe quando a conversa vai desenrolando, assim? Foi muito bacana. Só que na época ele tinha um relacionamento à distância. Mas, tipo, muito distância. Tipo, Maranhão. Web namorado, tipo, esses bagulho assim. Só que a menina cristã também. E ele já tava super comprometido de, tipo, final do ano eu vou pra lá. E aí nós começamos a ter muita amizade, muita amizade. Ele tava passando por um período muito difícil financeiramente. Peraí, só uma perguntinha. Nesse período que vocês tiveram bastante comunicação, você teve confusão com seus sentimentos? Não tinha sentimento nenhum. Não tinha? Tipo, tava muito claro dentro de você que era uma amizade. Nem tinha passado pela cabeça. Ai, sim. Até pelo fato dele ter um relacionamento. Só que o que acontece? Essa moça, que no caso, na época, namorada dele, ela dizia ser muito doente, que ela tinha alguns problemas de saúde. Então, nós fazíamos propósito de oração pela saúde dela. Meu Deus. Literal. Nós íamos no monte, nós acordávamos de madrugada. Às vezes ele me ligava e falava assim, Dri, ela tá tendo uma crise, disso e disso. Eu saía na hora do almoço do trabalho, encontrava ele lá na igreja sede e a gente orava por ela. Tipo, foi o que uniu a gente, literalmente. Esses propósitos de oração. Levantava jejum. E era desse jeito. E a gente ficou muito amigo, tipo, amigo-irmão. E minha mãe sempre falou assim, Adriele, você vai namorar esse moço. Ah, mano. A minha mãe ainda nem Já ouvi isso aí da minha mãe. Eu falo, sai pra lá, mulher. A minha mãe e o meu padrasto ainda não tinham se convertido. E eu falo assim, imagina, mãe. Ele é mais velho que eu. Quantos ele anos, namora. Ele é 12 anos mais velho que eu. Nossa. Mas você olha pra ele e fala assim, cara, ele é mais novo que eu. Não, mais novo não. Mas, tipo, dá pra falar que vocês é da mesma faixa etária de idade. Sim, tranquilo. E aí, minha mãe falava e eu falava, imagina, que namoro você acha? Tá doida? Tá doida, nem entende nada. Chama pra lá. Aí, a gente... minha mãe sempre falava isso e eu nunca, nada... E a gente era, tipo, irmãozão. E ele sempre dizia, Adri, eu vou embora no fim do ano, lá, tal, com a moça. Eu vou deixar todas as minhas coisas aqui. Tipo, você fica com o meu carro, você fica com as coisas. Quando eu voltar, aí, né, você guarda tipo, aí. Então, também pra ele não tinha nenhum sentimento. Nada. Caraca. E aí, o que acontece? Eu não sei por quê. Gente, às vezes eu tenho até um pouco de vergonha de contar. Porque eu falo assim, quem não tem fé, literal, nessas coisas sobrenaturais, não acredita. Eu não acreditei. Eu sou a prova viva de que eu não acreditei. E aí, ele, depois passado uns meses, ele foi fazer uma visita para os tios dele, que haviam perdido a filha, né, nessa situação aí lá na época do retiro. Em Sumaré, eles moram. Meu marido nasceu em Campinas, a família é de lá, mas os pais dele moram em Olímpia. Vieram pra cá quando ele era pequenininho. E aí ele falou, eu vou visitar os meus tios lá em Sumaré. Você não quer ir comigo? Aí, tipo, a gente era amigão, irmãozão, mas era ele e mais um amigo nosso da igreja. Tipo, uma menina sozinha e viajar com 2 rapazes. Eu não sei o porquê que eu aceitei e eu não sei porquê minha mãe deixou. Tipo, eu sei por quê. Não faz sentido nenhum. Na verdade, a resposta tá aqui. Cadê teu dedo? Mostra a aliança. Não faz sentido. E aí, por fim, minha mãe deixou na maior boa. E eu tinha 19 anos.
Mas eu tinha 19 anos, morava com a minha mãe. Não tem dessa. Se uma você tem meninona, 18 anos pra cima, mas mora com seus pais, respeite seus pais. São autoridades ainda. E aí eu fui, nós fomos numa sexta-feira à noite. Lembro que antes nós fomos no monte orar pela viagem e tal. Nós éramos cheios desses propósitos. E foi eu, ele e esse nosso amigo. No meio do caminho, passou em Olímpia para pegar um GPS. Gente, GPS na época era uma coisa... Nossa. Há 10 anos atrás. Quem tem é rico, tipo isso. Era tipo aqueles aparelhinhos ainda, sabe? Ficava no carro, tinha que ir o pendrive, você colocava lá pra atualizar o GPS. Pô, Eu nunca vi isso. você respeita a nossa história, tá? E aí ele passou em Olímpia para pegar o GPS do irmão dele emprestado para ver os radares. E aí eu lembro que ele saiu de Olímpia e quando ele pegou a estrada, tipo, passando o Bebedouro ali pra pegar a Washington pra ir pra Sumaré, eu não sei. Eu simplesmente olhei pro nada, eu tava no carona, nosso amigo atrás, eu olhei pra estrada e brotou, assim, no meu coração. Tô apaixonada. Tipo assim, ai, que vergonha. Cara, tá parecendo um conto de fada da Disney. Exatamente. Dá pra fazer um livro. Oh, meu Deus! Ele tava aqui do meu lado o tempo todo e eu não sabia! Oh, meu Deus! Eu falo que não é qualquer um que acredita. Senhor Principalmente amado. as meninas ficam... Ai, que lindo! Mas eu nunca fui uma dessas meninas. Eu sempre fui... Oh, que isso, você tá louco? Mas enfim, foi isso que aconteceu. E eu olhei a estrada e eu pensei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Meu Deus. Foi literal esse pensamento que veio na minha cabeça. Foi muito estranho. E aí eu acabei de pensar, coisa de segundos, assim, ele levou a mão dele na minha mão. Segundos. Tô arrepiada. Poxa, Marcela, aí o coração gelou. Foi isso que aconteceu. Nossa E aí, foi aí que começou as orações contrárias, entendeu? Tipo, meu Deus, ele tem namorada. Queima tudo! Tira Esse isso de mim. espírito não é do Senhor. Tira isso de mim, meu Deus. E eu já percebi que ele começou a me olhar estranho. Já mó interessada na gata. Gente, sinistro. E o nosso amigo atrás, tipo, Que hilário, lá gente, na boa, velho. dormindo, né? No meio do caminho, o carro quebrou. Nossa. Quem sabe um dia vocês não convidem o Elias pra contar a versão dele do que Deus falou pra ele. Ah, legal, legal, vamos sim. Mas, segundo ele, Deus avisou ele que ia parar o carro. E aí, a estrada, lá na Washington, chegando em Americana, são 2 faixas, né? A da direita estava interditada. Sei lá o que estava fazendo, recapeando, não sei. E segundo Elias, Deus disse pra ele, maneira, porque eu vou parar o carro. Meu Deus. E aí, ele entrou, né, na parte que estava interditada, parou o carro não ligou mais. Nossa. E aí, nada, e partida... Isso era umas 3 horas da manhã, eu acho, 2h30. Meu Deus. Só você de menina no Só eu rolê. de menina. Meu Deus. Aí o nosso amigo foi atrás daqueles telefones, né, que ficam na rodovia. Ai, gente, que loucura. Aí SOS. E aí, a gente tinha acabado de parar num posto. Meu pastor tá me ligando. Pastor, beijo, não posso atender agora. O senhor vai me entender. E aí, nosso amigo foi procurar um telefone pra chamar o guincho veio, e nisso ficou eu e o Elias lá, e o Elias me oferecendo biscoito que a gente tinha acabado de comprar no posto, mas uma coisa meio estranha, ele falou assim, olha, a gente precisa conversar. Aí começou um papo assim, nossa única conversa era, a gente precisa conversar. Nossa. Uma coisa muito estranha, aí eu já percebi que ele tava meio com ciúmes desse nosso amigo. Meu Deus do céu. O negócio tava sério. E aí chegou o guincho, levou a gente pro posto mais próximo. Aí a noite já foi meio estranha, eu não conseguia pregar o olho. Eu acho que eu nunca tinha sentido aquilo na vida. Algo assim, eu quero pra sempre. Meu Deus. E ao mesmo tempo, o senhor me arranca daqui. Literalmente dividida. A minha vontade era voltar a pé pra Rio Preto. Meu Deus. Que Desesperada. E aí, nisso, os pais do Elias já estavam em Sumaré. E aí veio o pai dele e um primo, que é mecânico, era bomba d'água do carro, bomba d'água, bomba do combustível, sei lá. O negócio não dava partido lá. Acho que era... não sei, Eu gente. não entendo também. E era uma coisa simples, assim, sabe? Aí o primo dele já resolveu, foi na cidade mais próxima, comprou lá O que tava quebrado. A peça. E aí a gente seguiu pra Sumaré. Nisso, gente,
eu e meu sogro foi, tipo, amor à primeira vista. Ai, que fofo. E ele, tipo, super gentil e tal. Aquele senhorzinho que dá até vontade de colocar num pote. E aí, só que ele começou a me tratar estranho, sabe? Tipo, aí teve uns papos assim, chegando já lá nos tios do Elias, ele pegou e falou assim, nossa, alguma coisa que o Elias tinha esquecido. E eu falei, não, tá aqui. Aí meu sogro falou assim, o que seria dele sem você, né? Começou Ele umas nem sabia coisas. de nada. Não. Meu Deus. E o Elias, tipo, com uma namorada. A minha sogra é super resistente, porque ele tinha uma namorada. Nossa. E eu era, tipo... a cruaca. Né? Ai, meu Deus. Dona Regina, te amo. Me perdoa, não foi culpa minha. E, enfim, aí foi uma coisa muito constrangedora ali. Só que ao mesmo... Aí a moça ligou pra ele, conversou com a família toda. E eu lá, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Parecia aquelas novelas mexicanas, sabe? Meu Deus. E, enfim. Aí, quando nós saímos de lá, os tios dele, que moram lá, que perderam a filha, são pastores. E aí nós fizemos uma oração. No fim, foi incrível o que Deus fez. E eu pensei, eu quero estar nessa família. Que legal. Eu quero conhecer mais do Senhor, porque a minha Isso família que é não tinha confirmação, essa né, no referência. relacionamento. E lá na casa deles, esses 2 dias que eu fiquei lá, eu abri a Bíblia, só tinha livro de cantares. Que merda. Eu nem conhecia o livro de cantares na Bíblia. Eu era tipo... Rosa nunca mais esqueceu. Eu tinha muito pouco tempo de conhecimento bíblico, né? Aham. E eu falava, gente, que é isso? Que da hora. Que loucura! E eu e ele, nós trocávamos SMS. Tipo, ele sentado num sofá e eu de frente com ele. A gente precisa conversar quando chegar em Rio Preto. Meu Deus! Tem alguma coisa errada acontecendo. O papo tava sério. Enfim, aí depois... Eu já tava querendo vomitar ali, se fosse eu. Nossa, que merda, o que tá acontecendo? Aí nós voltamos pra Rio Preto. Chegando aqui, ele deixou na minha casa, na casa dos meus pais. E aí ele falou, olha, amanhã nós vamos conversar. Eu falei, ok. Aí eu saí do trabalho, na segunda-feira, era 7h da noite, mais ou menos. Aflita, ansiosa. Eu não Meu Deus. entendi o que estava acontecendo. Aí nós marcamos de conversar na represa, encontrei ele lá. E lá nós decidimos, falou assim, olha, eu já conversei com a pastora Maria, que era a pastora dele na época. Ela já me orientou em relação a isso, o que eu preciso fazer e tal. Você me espera? Aí eu falei assim, do quanto for necessário. Nossa, tô E arrepiada. nós esperávamos que fosse tipo, ser uma coisa de 1 ano, que ele ia precisar ir pra lá, resolver e tal. E ali nós decidimos, ali nós fizemos tipo um contrato. Gente, até hoje eu não sei como eu tive essa conversa. É muito Madura sobrenatural. e tudo mais. Não é madura. Gente, é louca. É louca. Não tem Bom explicação. planejamento. O cara, 2, 3, 4 dias atrás era meu irmãozão. E, tipo, agora eu tô querendo casar com ele. Aí, a gente conversou ali, a gente falou assim, olha, quando a gente estiver nervoso, triste, qualquer coisa do tipo, estressado, a gente nunca vai brigar. Então, dá um tempo nunca vamos brigar. Nós temos 10 anos de relacionamento, graças a Deus o Senhor tem mantido assim. Isso Legal. que é exemplo de cumplicidade, Ali a gente conversou, pode durar o tempo que for, nós vamos nos casar com 2 anos de namoro. A gente nem tinha começado a namorar ainda. E relação sexual só após o casamento. Ali nós estabelecemos tudo. Que legal. Tudo que era necessário dentro dos nossos princípios, para nossa necessidade individual. E foi assim, ele falou, tá bom, vou resolver minha vida e ok. Aí não demorou muito tempo, já tudo resolvido. E passado algumas semanas, aí a gente começou a namorar. E namoramos 2 anos e 4 meses, casamos e Deus. já vão fazer 8 anos. E Tri, aproveitando que a gente tá falando de casamento, Loucura. de Elias, vocês pretendem ter um baby? Bom, quando nós nos casamos, nós não queríamos. Era um desejo, assim, nós falávamos, né? Ainda lembro que meu pastor na época falava assim, via eu com as nossas afilhadas e falava assim, ei, Adriele, mas e vocês? Porque é assim, né? Você não casa, e quando você vai casar? E você casa, quando você vai ter filho? E eu falo, imagina, não, até porque eu tinha muito nós tínhamos, né, eu e ele, não, a gente vai viver para a obra, a gente vai viver para o Senhor. Nós não entendíamos, foi imposto uma certa responsabilidade com a obra da instituição igreja, que
meio que embaralhou a prioridade da família, de estabelecer família, sabe? Sim. Então, na época, nada de errado com quem decida não ter filhos. Amém. O Senhor tem um propósito para cada um. Mas, na época, nós achávamos que era uma pedra de tropeço. Oh, Sabe? Literal. Tipo, não, vai me atrapalhar. também não, né? A criança chora. A criança dá trabalho. Entende? Mas depois, como eu disse, essas lepras que a gente vai mostrando, eu comecei a perceber que, na verdade... Uns mergulhinhos no rio, tá bom. que, na verdade, era egoísmo, sabe? Aquele negócio de não, melhor o meu conforto, sabe? Caraca, eu penso assim, meu Deus. Isso eu fui tratada numa terapia. Deus falando. Quando eu fui tratar essa questão do nosso casamento, da vida íntima e tal, eu fiz terapia com uma pastora Edna, e ela falou assim, você tem consciência de que quem gera um filho tá gerando algo que é eterno? Porque, tipo, o meu conforto de dormir a noite toda, de não ter quem me preocupar se eu tenho dinheiro pra comprar comida ou não, comprar roupa, a calça ficou curta, sabe? Umas coisas assim. Então, esse controle da vida, que não existe esse controle, quando nós dissemos esse sim pro Senhor, a vida é dele, né? Os planos são dele. Então, eu tava... com algo terreno sendo mais importante do que algo eterno. Que legal isso que você está falando ontem, nessa agenda que nós fomos lá em Lins. Quem ministrou foi a minha pastora Mara, né? E ela falou exatamente essa questão de gerar. A mulher tem um poder único, que é gerar vidas. Tipo, homem nenhum consegue fazer isso, beleza, meninas? Cara, é Só eterno. a gente consegue eterno. fazer isso. Bravo, Olha a missão que Deus deixou pra gente executar. A gente gera vidas, tipo... Mas também sem eles a gente não ia conseguir. Vive, obviamente. Né? Não rola. Só foi graça de Maria mesmo. Mas que lindo isso, né? Sim. Tipo, que missão. É especial demais, né? Então, quando eu disse que quando eu saí do meu trabalho, que o Senhor começou a trabalhar em mim essa questão da autossuficiência, de uma arrogância mascarada de humildade, sabe o orgulho mascarado de humildade? Então, ele começou a trabalhar essa questão, seja dependente, esteja debaixo da missão que eu dei para o seu marido, porque eu tinha meus próprios planos, eu tinha meus próprios projetos, mas aí, então ele foi me esmiuçando, sabe, me virando do avesso e trazendo à tona essa questão da maternidade e a responsabilidade. Nós estamos abertos à vida. A gente fala assim, a gente tem projeto e tal, mas quem dá a vida é o Senhor, né? Ninguém sabe fazer filho. Amém. As pessoas sabem ter relação, mas filho só Deus sabe dar, né? Sabe fazer. Vida é só Ele. Então, nós estamos abertos à vida. Nós temos o desejo também da adoção. Meu coração queima. Na verdade, eu tenho muita certeza de que o meu filho já vive. Amém. E quando eu falo isso, eu fico muito emocionada, porque, tipo, eu não conheço o rosto dele. Chora mesmo, chora. Eu não sei como não sei se é menino, se é menina, mas eu sei que ele já tá nessa terra, sabe? Ele já pisa legal. nessa terra. E o meu coração tá queimando de desejo de encontrar o coração dele. Tu já é mãe, De então. cuidar. Eu me sinto assim. Legal. E foi algo que nasceu foi muito estranho, porque começou a gerar isso no meu coração antes do desejo de conceber filho, de gerar. Começou a nascer essa questão da adoção em mim. Eu falava, meu Deus, como que eu vou chegar no Elias e falar isso, né? Falei, Senhor, testifica o Senhor nele. Comecei a orar, sabe? Que venha dele. Aí passou 3 dias, literal, 3 dias. A gente assistindo uma série lá. Do nada ele vira pra mim e falou, você já pensou em adotar? Que legal. E aí nós começamos a amadurecer a ideia e tal. E vamos ver o que o Senhor tem pros próximos capítulos dessa novela. Dessa novela mexicana. Uma novela celestial. Pô, Que gostei. Ó, e chegamos àquele momento. É um momento aleatório. Aonde tudo pode acontecer. E, nossa amiga, você já sabe, né, o que vai acontecer no momento aleatório, né? Então Deus. fala aí. Tá preparado? Você tá preparado? Acho que não. Mas você tá preparado? Não, né? Bom, pode falar? Pode. Lembra de uma música que... Você viu que data que era? Que ano, mais ou menos? 2022. Vou falar um nome. 2022? Foi 2022. Nossa, 2022? Meu Deus. 2022. Pelo que eu me Ano lembro. passado? Tipo, faz muito pouco tempo. Eu achei que fazia mais. Ai, meu Deus. Vou falar um nome e tu vai lembrar. Diante da Cruz.
Oh my God! A gente vai regravar ela. Porque ele zoou o nosso vídeo. Não, cara, não zoei, mentira. Eu zoei. Ele foi lá te stalkear. Não, eu zoei você. Porque E aí eu no tava vídeo. com a mão, assim, no super vídeo ela tava nervosa. parecendo que tava tipo algemada, assim, sabe? Gente, mas onde é isso? É na nossa igreja? No seu Instagram, o dia que eu precisei da sua ajuda, eu falei, Dri, me ajuda e tal, e que você tocou no teclado, o Elias gravou a gente. Ah, tá No isso, né? seu Instagram. Gente, Não, tá no Instagram do marido dela. Eu fui eu Gente, stalkeei então- ele. Eu sou o bom stalker. Não, tá? ele foi muito detetive agora. não acredito. Não, nem eu sabia que tava no do Elias. Tô chocada. E aí a gente queria aproveitar esse momento e, pô, vocês duas cantarem aí. Amém? Amém? Uau, eu não Amém? esperava por isso, não. Isso. É aleatório, literalmente. Isso que é o momento aleatório, Gabriel. Você entendeu, né, irmão? Você entendeu, Nego né? chorando, nego surpresa, entendeu? Diante da cruz? É. Você quer a letra? Colocou a letra aí? Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. Aleluia. E quando tudo se acabar, estarei seguro,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aê, aleluia. Aleatório demais, né? Aleatório. É isso aí. Glória a Deus. Bacana demais. Bom, agora a gente tem uma nova gravação dessa música, né? Eu nem sabia que a gente tinha primeiro. Eu também não sabia que estava no do Elias, mas eu sabia que tinha, né? Você é louco. O Stalker aqui sabia, né? Descobriu. Que é isso? Ó, a gente tá seguindo os nossos finalmente aqui, hein? Com certeza a gente vai chamar você pra voltar mais vezes, que foi muito, muito, muito bom. Glória a Deus. Obrigado Quem sabe com o Elias, né? Verdade! Pra ele contar as histórias, porque já foi Verdade. engraçado, imagina com o Elias. Nossa, verdade. Elias, esperamos você aqui, hein? Esperamos você aqui. E eu queria... Você quer finalizar? Eu queria primeiramente deixar uma mensagem, um momento pra você deixar uma mensagem. Minha dicção é maravilhosa. E para as pessoas que estão assistindo, como que as pessoas fazem para poder te encontrar também nas redes sociais e etc. Se você quer também que as pessoas te encontrem, né? Gente, eu sou tão ligada nisso. Nossa. Que eu nem sei como que é meu arroba. Peraí, eu vejo pra você. Isso, vem aí, Má, por favor. Vai estar aqui na descrição, tá? Porque eu tô ligado, né? Eu preciso estar mais presente lá. É algo até que o próprio Senhor me cobra, mas eu sou um pouco desobediente, essa é a verdade. Mas enfim, vamos prosseguir em obedecer aí. Vamos tentar. Então a mensagem, Má, qual que é aí? Meu arroba. Adriele com 2 L's, é aqui, né? Adriele com 2 R's, ponto, P Ferreira. Então, Adriele com 2 L's, ponto, P Ferreira. Tá aqui na descrição. É isso aí. E Agora deixa uma mensagem pra quem tá assistindo, sei lá, o final. Edifica a vida de alguém. Bom, aqueles que já conhecem ao Senhor, o que o Senhor tem falado ao meu coração insistentemente, aproximadamente 1 ano, seja diligente, seja íntegro e desenvolva constância, desenvolva estratégia. Para aqueles então que já servem ao Senhor e têm uma vida com Ele, né? E nessa última semana Ele tem falado poderosamente a respeito de gerarmos fruto de arrependimento, porque é isso o Evangelho, renúncia, arrependimento. E, cara, como vale a pena. Glória a Deus. Como vale a pena ouvir a voz dele, obedecer, sabe? E aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, tem algo que tá no meu coração hoje. Eu nem sabia que esse momento chegaria, mas o que veio ao meu encontro é quando o Senhor disse a Paulo, né? Paulo disse que tinha um espinho na carne, se o Senhor poderia livrá-lo daquilo. Mas Deus respondeu a Paulo exatamente assim: a minha graça te basta. Então, para você que ainda não teve um encontro com o Senhor, que não se permitiu, né, que o Senhor se revelasse a você, porque Ele bate a porta e aquele que abrir, Ele entrará. Então, saiba que a graça dele basta em todas as coisas. Não tenha medo de mergulhar nesse rio, sabe? Esse rio que jorra a vida eterna. É uma fonte inesgotável de vida. E é lá que a gente encontra os nossos prazeres. É lá que a gente encontra toda a provisão necessária. É de lá que sai o nosso sustento, a nossa alegria. E é o que dá sentido à vida. Porque se fosse só algo aqui passageiro, não faria sentido. Esse era um dos motivos o qual me levava para a depressão, né? Nada faz sentido. A própria Salomão diz isso na palavra. Tudo é vaidade. Nada faz sentido. Mas se a gente sabe que existe algo eterno para a gente lutar e seguir, então tudo faz sentido, né? Existe um propósito maior, que é a nossa eternidade. E tá com Ele para sempre, dizendo que Ele é santo, santo. E se parecer mais com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é o nosso caminho.
Amém. Ó, então eu vou dar os meus finalmente aqui também. E a Mayra vai encerrar o episódio de hoje. Muito obrigado a todos vocês que acompanham até agora. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu gostei, deixar o seu comentário aí. Espero que você tenha gostado desse podcast, que possa agregar muito na sua vida. Todas as informações estão aqui na descrição. Tamo junto. E finaliza. E é isso aí, gente. Nós estamos indo pra nossa reta final de mais um episódio aqui do Deu na Telha Podcast. Comenta aí se você tá gostando dela vir aqui, tá? Vamos ver como é que a galera vai reagir. Se é uma aceitação. Vamos ver, né? Qual que vai ser a opinião das pessoas. Deus sabe de todas as coisas, meu querido. E é isso aí. Nossos corações estão repletos de gratidão porque o Senhor se fez presente. E toda honra e toda glória seja dada somente a Ele, é o nome dele. Amém? É isso aí, gente. Glória a Deus.